Fala tropa, esta é a segunda parte da história passada. Se vocês quiserem ver a primeira parte basta clicar no link dos comentários, aproveitem. O Prota olhando para o homem diz, que quase se esqueceu que em todo o mundo tem sua parcela de sujeira. Como esse cara, ele diz isso enquanto faz uma cara de bravo, e enquanto ele se preparava para atacar este homem, sua mãe rapidamente o agarra, e diz que está tudo bem pois ela está aqui. O Prota fica de mãos atadas. E nesse momento enquanto um arqueiro inimigo atira os nossos heróis avançam, e por mais que o inimigo ataque os chifres gêmeos tem bastante habilidade, enquanto o líder dos inimigos avança, a arqueira dos chifres gêmeos desfere um ataque, que facilmente bloqueado, e logo mais vemos o pai do Prota pulando entre os inimigos acabando facilmente com 2 deles, porém um dos inimigos, enquanto se preparava para atingir, a arqueira desfere um golpe certeiro nele. E em outro local próximo, podemos ver a aluna do Prota e o Ruivo passando a Tramontina nos figurante, porém sem perceber um homem gordo se aproxima do Ruivo tentando o acerta porém ele desvia facilmente. E logo depois desferindo vários ataques, enquanto isso a menina das adagas, pula em cima de um de seus adversários e dá uma chave de coxas. Fazendo até um figurante chorar, inesperadamente ela percebe um homem utilizando um chicote para atacá-la, ele diz pare de resistir baby, já você implorara para ficar comigo, e ele se mostra bem hábil com o chicote, o Prota porém vendo isso ele diz, que ela está em desvantagem por causa do alcance. Então o Prota se perguntar se ele teria como ajudá-la, e se ele teria alguma chance mesmo ele estando em um corpo de criança, e rapidamente o local aonde o Prota e sua mãe estão são atingidos, e logo mais nós vemos, que for arremessado pelo líder dos bandidos, Art, vendo isso rapidamente pede a sua mãe para curar seu pai, o Prota então nota que tem algo de errado com sua mãe, Alice então fala que ela não pode curá-lo, porém diz a ela que ele está tudo bem e os seus ferimentos não são graves, então chama Art, e o diz, que assim que a mãe dele usar os poderes de cura eles devem ir embora, pois ele será capaz de enfrentar o líder, com mais facilidade se ele não estiver protegendo outras pessoas, e diz para Art, para levá-la pela trilha que eles vieram, o Prota então diz que não irá deixá-lo e diz que ele o ajudará, porém dá um sorriso e colocando as mãos sobre a cabeça de Art, e diz a ele, me escute Arthur Levin, eu sei que você pode lutar e por isso que ele está confiando a mãe e o bebê dentro dela a você. O Prota então se toca que sua mãe estava grávida e ele nem percebeu, com a mão no Prota diz, que estava planejando contar para ele quando chegassem na cidade, o Prota então põe a mão sobre a mão do pai e diz, eu protegerei a mamãe e uma promessa, então diz para ele se prepare e diz que do lado adversário tem 4 magos, o líder adversário diz, não deixem eles escaparem eles têm uma curandeira, o Prota sem demora puxa sua mãe, enquanto em pensamento diz pro pai dele não ir de arrasta para cima, o Ruivo então acena com a mão chamando, porém ele nota um homem com adaga e machado em mãos se aproximando deles no entanto o Ruivo avança rapidamente e grita que irá segurá-lo, enquanto o Prota foge com sua mãe. Um arqueiro espreita atira uma flecha em direção a eles, porém o Prota percebe e tenta arrebatar, porém embora Art tenha desviado a direção da flecha a sua espada de madeira acaba quebrando, o arqueiro fica irritado porém antes dele puxar outra flecha ele é acertado pela arqueira dos chifres gêmeos, e grita para Arthur não parar de fugir com a mãe, Art. Nesse momento começa a perceber algo errado, era para ter 4 magos, porém ele só vê 3 e se pergunta onde está o último, e sem demora o feioso grita, esqueça o plano Damian, não deixem que escapem. O Prota então se pergunta com quem ele está falando, então sem perceber uma quantidade de água começa a se formar em cima de um homem, Art acaba notando porém e tarde o ataque já fora lançado, o Prota em pensamento diz, mesmo que eu desviei usando mana, a mamãe não será rápido o suficiente, então depois de pensar muito o Prota decide fazer o óbvio, e lança sua mãe para longe do alcance do ataque, enquanto em pensamento pede desculpas à mãe pelos ferimentos que ela sofrerá por ser arremessada, sua mãe fica em choque, o Prota então diz que ele sabia que mesmo que não pudesse desviar ele teria que pelo menos levar o mago com ele, então ele lança o que sobrou da sua espada na direção do mago, porém o que o mago não esperava era que o Prota amarrou um tipo de linha coberta de mana, e assim o puxando para o penhasco. O mago tenta se segurar porém acaba caindo, o mago dos chifres gêmeos usa sua magia de pedra para poder salvar o Prota, porém sem muito sucesso,
O Prota então começa a chorar e diz, ficar feliz por parecer que eles ficaram bem, e ao mesmo tempo se lamenta por não poder ter tido a chance de ser um irmão mais velho. E nesse momento o Prota começa a lembrar da sua vida passada, de quando ele passava pelo seu palácio, e nas lembranças o Prota é recebido por um homem idoso que fica sem entender o porquê ele está com o olhar fixo em um quadro, um dos quadros que o Prota olha e do conselho o qual o Prota revela que são eles que realmente governavam o país, gerenciavam política e economia. O Prota então revela que naquele mundo, estava passando por problemas como diminuição da taxa de natalidade e recurso limitados, e ele diz que as guerras foram substituídas por duelos, e os exércitos por reis e o Prota diz que ele era um deles. O homem idoso que está sentado levanta e diz que fica feliz por fazer parte do conselho, porém ele diz sentir um pouco de inveja da fama dos reis daquele mundo, e pergunta por que ele veio. O Prota porém só tira sua medalha e a põe sobre a mesa, e diz que ele está se aposentado. O velho porém só faz gritar para que ele espere. O Prota então diz que levou sua vida inteira para se tornar o mais forte. Ele se pergunta, isso tudo que fiz foi para que exatamente? Fama, glória. O Prota então diz em sua vida passada ele era um órfão e com o passar do tempo todos o deixaram, e ele diz que trocaria tudo o que ele ganhou na sua vida passada para ter uma chance de ver todos novamente, e acordando o Prota se pergunta onde exatamente ele está, e como exatamente ele sobreviveu à queda, e olhando para o lado ele vê o mago que caiu com ele, e o Prota subitamente sente um enjoo forte e vomita, e novamente o Prota apaga, porém ele é acordado por uma folha e olhando para o lado ele vê um monte de frutas jogados na terra, então ele se arrasta até ele pega um pouco e bebe um pouco de água, e mesmo assim o Prota ainda sente dificuldade em se levantar, e aparentemente o núcleo de mana do Prota ficou totalmente preto. Art então decide fazer uma força e se levantar, olhando para o lado ele decide pegar uma adaga que se encontra com o mago. O Prota então pergunta a si mesmo, eu sobrevivi a isso, e se pergunta novamente onde ele está e como e quanto tempo se passou. Art então decide ir em frente, porém ele escuta uma voz dizendo, você acordou, fazendo o Prota fica surpreso. O Prota então olha para o lado, e pensa que foi o mago que falou com ele, porém a voz o pergunta se o corpo dele está bem. O Prota então começa a se cagar de medo, e então ele decide pegar um pedaço de galho e verificar se o mago vai se levantar, e a voz novamente responde que não, e para ele se preocupar pois o mago não vai se levantar tão cedo. Então o Prota diz não poder confiar logo do cara em uma voz desconhecida só por ela ser suave. Então o Prota aponta a adaga para o lado e diz, quem? Você foi você que me salvou. Porém só faz um coelho sair dos arbustos. A voz então responde que sim para a segunda pergunta do Prota, porém a primeira pergunta ela só responderá quando chegar na residência dela. Art então responde, você parece confiante que eu vá tentar encontrar você. A voz então responde que ela é a única capaz de tirá-lo daquele lugar. Então o Prota se lembra da sua mãe, e se perguntam se eles conseguiram chegar em Shirus com segurança. Então ele decide seguir as instruções da voz. A voz então diz que ele aprende rápido e complementa dizendo que ele e ela na verdade. Então ela decidiu mostrar o local onde ela se encontra ao Prota com seu poder. O Prota fica um pouco desorientado com este tipo de poder. Ela então responde para que ele parta imediatamente enquanto ainda está claro, e após parte o Prota diz que como as condições do corpo dele melhoraram gradualmente deixando ele com apenas algumas dores, ele diz que está curioso de como a voz fez para salvar ele. E no meio do caminho o Prota avista a água e sem pensar duas vezes ele pula. A voz porém diz que ele despreocupado. Art então fica surpreso e põe um pano para cobrir suas partes baixas, porém a voz diz para ele não se preocupar pois não há muito que ela possa ver. O Prota enquanto se arrumar se conforta dizendo que são apenas palavras. A voz então pede desculpas por tê-lo assustado. Enquanto o Prota pega a água e se alimenta ele diz que ele está muito perto dos domínios dos elfos, porém ele diz não ver nenhum nevoeiro, que a floresta Elshiri conhecida. Enquanto o Prota anda ele diz que estava com receio de ver animais perigosos na floresta, porém ele se conforta dizendo que apenas viu animais pequenos. Ele ainda diz que a floresta tem uma alta quantidade de mana e ele lamenta não poder pegar essa mana. Art diz que ele precisa voltar para casa o quanto antes para poder rever seus pais, e chegando no local a voz diz que está feliz por ele ter conseguido chegar até ali, em
Segurança. O prota então começa a segurar um pedaço de galho como se estivesse apertando uma mão e diz: "É um prazer conhecer você." A voz então diz a ele que ela não e este aglomerado de rocha, ela está dentro destas rochas. O prota então avança e diz em pensamento que em breve ele verá seus pais. Enquanto Art avança, a voz diz que para ele ter cuidado onde pisa, e sem perceber o prota acaba pisando em uma pedra e caindo, de uma altura imensa, e depois do prota beijar o solo, ele se levanta e massageia sua bochecha. O prota então fala em pensamento que seria ótimo se a voz tivesse o avisado que ele iria cair, porém o prota toma um susto que faz com que ele caia para trás, e logo mais vemos uma criatura de aparência horripilante dentada em um certo tipo de trono. O prota então se questiona o que exatamente seria essa coisa, porém a criatura ao falar, revela ser a voz que o ajudava. Então a criatura se levanta e enquanto ela anda seus chifres arrastam na parte de cima daquela caverna. A intenção dela é chegar próximo do prota, porém, Art fica extremamente assustado. A criatura então levanta sua mão para cima do prota, e diz, se ele continuar com a boca aberta ela entrará moscas. Art então fecha sua boca por estar apavorado, e enquanto o prota segura o dedo deste monstro, ela diz que demorará um certo tempo para abrir um portal dimensional, capaz de fazê-lo retornar para casa. O monstro diz que há plantas especiais, capazes de nutrir ele, e mesmo o prota se sentindo desconfortável ele acaba agradecendo a ela. Art então vai em direção a uma planta que tem frutos, e diz que ela aparenta ser boa, e olhando para o fruto que reflete seu rosto ele demonstra estar chateado por estar longe de sua família. Ele sacode a cabeça e tenta não pensar neles por enquanto. No entanto a criatura bem próxima dele fala em seu ouvido que aquele outro fruto tem um gosto melhor, e enquanto eles comem sentados o prota começa a perceber que essa monstro não parece ser tão assustador agora, então ele pergunta se ela tem um nome sendo que ela havia dito a ele que ela era mulher. A criatura somente diz que o nome dela é Sylvia. O prota então pergunta educadamente se ela se importa de responder algumas perguntas. A Sylvia responde que sim, porém não responderá tudo. A Art então revela que o medo inicial que ele teve da aparência dela sumiu gradualmente, e ele faz várias perguntas: que lugar é esse? Por que ela está aqui sozinha? E de onde ela veio? Como ela ganhou aquele ferimento? E por que ela salvou ele? Sylvia então responde a sua primeira pergunta, diz que o local aonde eles se encontram está situado em um lugar estreito que reside entre a clareira das bestas e a floresta de Elshire, e ela complementa dizendo que ninguém sabe deste local pois ela tem afastado todos que pretendiam chegar perto. Sylvia diz ao prota que a partir de agora ela o chamará de Art, e ela diz a resposta para sua segunda pergunta e que ela está sozinha pois ela não tem mais ninguém. Ela também revela que tem muitos inimigos que desejam tomar algo que ela possui, e ainda diz que ganhou essa ferida em uma última batalha que ela teve. Ela responde a pergunta do por que ela salvou ele. Ela responde que sim, sentiu tocada pela coragem e o sacrifício do prota ou por ela estar simplesmente solitária. Ela então se retira e diz que vai descansar pois ela tem de estar em boas condições quando for trabalhar no portal amanhã. O prota então a deseja boa noite. O prota então revelar que Sylvia parecia estar tão solitária. Sylvia olhando para o prota diz que a visão dela é incapaz de ver para onde a família dele foi, porém, ela diz que a família e amigos dele estão todos bem. O prota então se emociona, e enquanto ele derrama lágrimas ele agradece a ela. E passado algum tempo vemos que o prota e a Sylvia se deram muito bem neste curto tempo que eles passaram. Art então diz que embora ela não falasse sobre sua vida para ele, com o passar do tempo Art começou a entender que tipo de pessoa a Sylvia era, e enquanto ele cultivava mana, ele diz em pensamento, ele diz que a Sylvia embora tivesse uma aparência aterrorizante a personalidade dela era o completo oposto, e ainda nesse momento Sylvia se aproxima do prota oferecendo mais frutas para ele. E diz que a personalidade dela lembra muito a mãe dele, então o prota se lembra dos malfeitores que atrapalharam a vida do prota e ele diz que irá caçá-los, porém inesperadamente Sylvia dá um peteleco no prota, fazendo cair longe. Art fica sem saber o porquê ela fez isso. Ela diz a ele que, possivelmente o prota não está errado por nutrir esse sentimento por estas pessoas e ela acrescenta dizendo que foi por este motivo que ela só salvou o prota da queda e não o mago, porém deixar o seu
coração ser consumido por ódio, vingança só vai machucá-lo mais ainda, e ela diz que o ideal seria ele sempre seguir em frente e se orgulhar por estar vivo. Ela continua dizendo que ele irá passar por infortúnios, mais importante que ele não permita que estes sentimentos assumam o controle de sua vida, e ela diz que somente assim ele será realmente vitorioso. Então Sylvia se aproxima de Art e pergunta se ela bateu muito forte nele. O prota então diz que estas palavras dela o afetaram profundamente. Sylvia então chama a atenção do prota e pergunta se ele está bem e por que ele não come as frutas que ela trouxe. O prota porém só abriu um grande sorriso e diz estar bem. O prota então, olhando para o ferimento dela, ele diz que ele parece estar ficando sério. Sylvia porém só diz para ele não se preocupar, pois de tempos em tempos ela começa a inflamar. Sylvia então muda de assunto e pergunta ao prota como ele foi capaz de despertar seu núcleo antes dos 12 anos de idade. Art porém só responde que os pais deles o disseram que ele é um gênio. Então nesse momento ela se levanta e diz que ele será capaz de aprender isso, e ela mostra ao prota é possível absorver mana ao seu redor sem ter que ficar parado, e ainda é possível aprender enquanto batalha. O prota porém a pergunta como ela foi capaz de fazer isso. Sylvia então diz, humanos têm a mentalidade muito linear em relação à mana, e ela diz para ele apenas começar com pequenos impensados movimentos. Art apenas olha para suas mãos e tenta fazer como ela disse, porém ele volta a olhar para ela e diz ser mais fácil falar do que fazer. Sylvia porém fala que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, porém como humanos só despertam muito depois, seus corpos acabam não sendo capazes de fazer essa espécie de multitarefa, e ela diz que o único jeito seria ele praticando duro, aí ele poderá ser capaz de fazer isso. O prota então abre um sorriso e diz eu farei o meu melhor, e enquanto Sylvia abre o portal, o prota continua a treinar. Em pensamento o prota diz que praticar essa habilidade até o seu máximo significa ser capaz de lutar proficientemente enquanto mantém um fluxo interno de mana, e após muitas tentativas o prota abriu um sorriso e diz ter conseguido, e enquanto ele olha pro lado ele vê a Sylvia debruçada no solo enquanto mantém o portal. Art então fica extremamente preocupado com a Sylvia. Art então corre em direção a Sylvia, a perguntando o que houve. Porém quando ele olha para baixo ele vê uma poça de ketchup. Art desesperadamente a chama. O prota então decide usar sua mana para levantá-la. Sem sucesso, Art começa a gritar de frustração, e novamente ele se pergunta por que ela está neste estado, porém ele olha pro lado e vê o portal. Então o prota chega à conclusão de que ela se encontra neste estado porque ela estava abrindo o portal. Então o prota começa a se lamentar enquanto se lembra de tudo que passou com a Sylvia. Logo depois o prota começa a apertar forte seus joelhos e diz que ela fez isso tudo por ele. Sylvia então finalmente o responde e diz que está tudo bem. Enquanto o prota chora próximo a ela, Art então diz, como pode estar tudo bem, quando você está prestes a ir de arrasta para cima por minha causa? Passada algumas horas o prota diz, e a primeira vez que ele chora como uma criança, que ele diz fato. Sylvia então diz, que eles não têm muito tempo juntos, e ela acrescenta que ela odiaria que os últimos momentos deles fossem dele se culpando. Art a questiona, de como ele não pode se culpar, pois é por culpa dele que ela está nessa situação, pois ela usou suas últimas forças para que ele pudesse ver sua família novamente. Sylvia porém diz ele fez um favor para ela, pois ela deixará esta caverna abandonada mais cedo. Então enquanto a armadura dela se desfaz, ela diz essa forma de agora não combina com meu nome, e inesperadamente a Sylvia se transforma em uma luz intensa cobre a caverna, e o prota é surpreendido com esta transformação. A Sylvia então diz que esta forma se adequa mais ao nome Sylvia. O prota então a pergunta se ela é de fato um dragão. Ela diz que sim e completa dizendo que eles não têm muito tempo, e continua dizendo que com esta forma original ela conseguirá terminar o portal, porém como o disfarce se foi, eles em breve estarão aqui. O prota então a pergunta eles quem, porém antes que ela respondesse uma luz intensa emana do portal. Sylvia diz ao Art que antes deles se despedirem ela precisa dizer algumas coisas antes deles se despedirem, e erguendo uma de suas asas, ele mostra um ovo ao prota. Art então diz que ele não era pesado, porém ele diz sentir que mal podia segurá-lo. Sylvia então arranca uma pena de sua asa e entrega ao prota, e rapidamente ela encosta sua boca no peito do prota, e sem demora tatuagens aparecem no braço do prota e imediatamente o prota sentiu uma dor imensa, e logo depois
Silvia diz que tudo será explicado na hora certa. Art, então diz a Silvia que seus olhos estão fechando aos poucos. Silvia então diz que não teve como mandá-lo direto para seus pais, porém ela conseguirá mandá-lo para um local cheio de humanos, e antes deles se despedirem, pedras vão em direção ao Prota, porém Silvia cobre o Prota com suas asas, e logo em seguida um ser de aparência semelhante à antiga aparência da Silvia, diz: Lady Silvia, eu a aconselhei que você parasse com essa teimosia e se entregasse, e diz para ela se render e talvez até o mestre dele Curella. O Prota nota a semelhança entre eles. A criatura então diz que Silvia já causou problemas demais, porém Silvia aparentemente parece ter o poder de parar o tempo. Ela então diz ter uma condição a fazer para o Prota. Ela diz que propositalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que ela pudesse passar mais tempo com o Prota, e ela ainda diz que não pedirá que ele a perdoe, porém ela diz que tem um pedido a fazer, que ele a chame de vovó. O Prota então diz para ela esquecer isso e fugir com ele, afinal ela paralisou o inimigo, porém a Silvia apenas diz: você sabe que eu não posso fazer isso, e subitamente ela empurra o Prota para o portal, dizendo adeus Art. O Prota então nesse momento grita não Silvia, e logo depois o Prota chama de vovó, fazendo assim a Silvia se emocionar, e diz obrigado minha criança.